Boa noite, nobres pares, boa noite a todos que estão nos assistindo em suas casas. Uma boa noite aí especial aí para a nossa amiga Zefinha da Telerno. E uma boa noite aí especial para as nossas amigas lá do povoado de São Sebastião, as irmãs Ilka e Ilze. Na outra sessão, nós tínhamos tantos pontos aqui para abordar, vereador Ezequiel, que acabamos de falar sobre o trabalho, né, que a Associação das Mães, comandada por Ilka e por Isa, elas fazem lá no povoado de São Sebastião. E aí elas nunca deixam passar as datas comemorativas em branco. E foi feito aí a festa, comemoração do Dia das Crianças, no mês de outubro. Eu estive lá também participando. E é belíssimo a gente poder ver aí um trabalho social, um trabalho voluntário delas. E o bem e o carinho, a atenção e, consequentemente, o sorriso no rosto de cada uma daquelas crianças, em poder, né, terem uma lembrança tão grande por todo o povoado, em nome dessas duas amigas. Eu lembro que na sessão passada, o vereador Edmilson estava falando aí, que ia colocar aí uma moção de parabéns aí para o nosso amigo Wilson, coordenador aí. Não sei se foi feito, se a mesa já fez. Ainda não fez não, vai ser para a próxima, né? E aí naquele momento, eu só fui ver depois, eu não estava aqui no plenário aqui no momento, assistindo depois a reprise. Eu vi isso e concordo e assino embaixo. Eu vou dar até a sugestão à secretaria e à mesa diretora, que ao invés de colocar somente o nome e a assinatura dos 4 vereadores que compõem a mesa, coloque logo o nome de todos, para que todos possam assinar. Porque eu acredito que o trabalho desenvolvido por Wilson aqui está de excelência, e eu acredito que não tem nenhum vereador aqui que seja contrário ou que tenha algo a reclamar. Eu acredito que todos só têm a parabenizar o que está sendo feito. Inclusive, semana passada, por 3 vezes, na quinta para sexta-feira, eu entrei em contato com o Wilson, pessoalmente e por telefone, e aí a gente teve aí a grata satisfação de ser atendido. Não é verdade? O único defeito de Wilson é porque ainda continua flamenguista, mas ele vai vir para o Vasco. Não se meta não, Ezequiel, vereador Ezequiel. Então, meu amigo Wilson, em nome de toda a cidade, em nome do clã do Xavier, a gente só tem a agradecer a sua atenção e o seu trabalho. Logicamente que o senhor não faz isso sozinho, é uma conquista sua para com os funcionários da prefeitura, que eu acredito que o senhor deve ter o respeito de todos e por isso que está conseguindo fazer um belíssimo trabalho. Vereador Ezequiel, também estive com a secretária Alana sobre a questão das vacinas. E aquilo que a gente tocou aqui, né, de que a prefeitura provavelmente deve ter o cadastro de todos eles e fazer essa campanha. Eu fiquei extremamente satisfeito com a conversa que nós tivemos na quinta-feira pela manhã com a secretária Alana, e ela falou que ela tem essa relação normal e que está junto aos postos de saúde, aos agentes de saúde, e está fazendo aí não apenas as visitas, mas como também a sensibilização das pessoas que ainda não tomaram a segunda dose ou até mesmo a primeira dose. Então, é um momento delicado, até conversando com ela, existem vários fatores, como a gente discutiu aqui, que levam o cidadão a não querer tomar a vacina, seja a segunda dose, seja a primeira. Nós temos vários casos, que eu conheço particularmente, de pessoas que tiveram uma reação muito forte na primeira dose e que se negam a tomar a segunda, porque tem alguns problemas, como por exemplo, tem pessoas que já têm uma certa idade e têm problemas cardíacos, né? Tem problemas respiratórios, e tiveram uma reação muito forte e ficaram com medo. É um direito deles, e aí eu insisto naquela palavra, eu sou contrário à obrigação, e sou totalmente favorável à sensibilização. E aí ela está vendo aí a melhor forma aí, junto com a equipe da secretaria, para poder diminuir. Ela me falou que com as novas está com em torno de 2.100 pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. Perdão, 2.100 pessoas que não tomaram a primeira dose.
que representa aí algo em torno de 5% da nossa população, certo? Então, inclusive eu até pedi para ela passou para o meu celular a campanha já da Secretaria Municipal de Saúde, sensibilizando as pessoas para a importância da vacina. Eu até passei para vários grupos, inclusive eu acredito que passei também para o grupo aqui dos vereadores. Eu falei com ela também, sem autorização aqui do presidente da casa, mas eu acredito que ele não vai se negar a isso aqui, que pudesse também enviar para aqui, para a Câmara, para que pudesse ser veiculado aí na programação da TV Câmara, tranquilamente. Ela disse que iria mandar para Cimara, certo? Então é importante a gente ter essa sensibilização. Algumas pessoas me questionam, eu vou sempre manter o meu posicionamento. Aqui não tem que ter lado político, a gente tem que ter bom senso. Se a vacina é a única coisa que nos salva, então vamos convencer, vamos sensibilizar aquele que porventura não tomou. Se ele tem algum tipo de problema, né, físico, né, de patologia, entre outros fatores mais, então que ele possa conversar com a sua agente ou seu agente de saúde, possa levar essa demanda para o seu médico, no seu posto de saúde, e possa ter um acompanhamento. Porque, como bem falou aqui o vereador Daniel na última sessão, existem pessoas que têm uma predisposição, que têm uma comorbidade, e aí nessa segunda dose aqui tiveram problemas. Lógico que toda vacina ela vai ter reações e vai ter dentro de um mínimo, dentro de um percentual mínimo de pessoas. Tem pessoas que vão ter problemas maiores e tem pessoas que não vão sentir nada. Então se faz necessário essa sensibilização, esse olhar diferente, para que a gente possa avançar. Eu tive a grata surpresa de receber aqui hoje, aqui um ofício aqui da Secretaria Estadual de Agricultura, em que ela aqui nos fala aqui sobre uma luta nossa aí, sobre a questão aí da cessão do Parque de Exposições para a Prefeitura Municipal de Coas Novas. Tanto para Feira do Gado, para atividades, para cursos hortifruti-granjeiros, entre outros, aqui no nosso município. E aí o secretário, o senhor Guilherme Moraes Saldanha, ele aqui nos relata aqui que já está toda a documentação, o último documento que eu enviei para eles foi aqui, pedindo aqui a agilização aqui, para que se acelere aqui a questão da documentação para a cessão do nosso parque. E ele diz aqui que está já na fase final de tratativas, já para ser assinado entre o Poder Executivo Municipal e Estadual. Então, a gente fica aqui extremamente satisfeito com isso aqui. Por quê? Visitando a Secretaria de Agricultura, por exemplo, eu vi uma coisa fantástica. Utilizando o espaço lá, vereador, lá por trás, para o plantio de palma forrageira. Aquele plantio ali, junto com o que está sendo feito lá no abatedouro, ele não é para alimentar os animais apreendidos, não, apenas. Ele vai ser também para que possa ser doado para todos os produtores rurais do nosso município. Então isso é super importante, pois não, vereador? E concordo com Vossa Excelência, questão do parque de exposição, até uma área agricultável que tem no parque, que é ali possível fazer pesquisas, se preparar mudas, né, de capim, de palma, enfim, de outras coisas que podem ser levadas para o homem do campo. Isso seria bem interessante, né? Portanto, uma boa notícia que tínhamos e que Vossa Excelência destaca aqui na sessão, que é essa sessão, né? Para que volte também a nossa Feira do Gado. E a importância da Feira do Gado com o gado do pé, o gado do chão, o gado do curral, né? Que é mais interessante para você adquirir uma novilha que se utilize bem. Acredito que a Secretaria da Agricultura, tendo a sessão do parque, como terá, como está tendo, ganha a pecuária, ganha a agricultura, ganha o nosso município, ganha a nossa região, na minha opinião. Eu sou um defensor dessa ideia faz muito tempo. Então imagina aí, como eu estava conversando com o Lucas, imagina aí
ali o plantio ali de vários tipos de capim ali que possam ser utilizados depois a muda para ser espalhada aí em todo o nosso município. Muitas vezes aqui as nossas tradições aqui fazem com que os cidadãos, os agricultores, utilizem técnicas agrícolas ainda muito antigas, certo? Então, de repente aqui, nós temos aqui um tipo de capim utilizado aqui hoje, que pela mudança da temperatura, pela falta de água, nós temos aqui outros tipos de capim, que são produzidos e são plantados e espalhados aí pelas Embrapas a nível estadual do Nordeste. Então, de repente, pode ter aqui o uso aqui desse capim, pode ser utilizado, pode ser divulgado, pode ser doado para toda a nossa população, para toda a nossa zona rural. Então, isso vai melhorar a produtividade, vai fazer com que o agricultor possa enfrentar de forma bem melhor, bem mais preparado todo esse período de seca que nós enfrentamos todos os anos. Além de que ele pode ser ofertado cursos ali, nós podemos ter aqui o melhoramento genético aqui do nosso rebanho, nós podemos ter a utilização ali para a criação do gado bovino, do gado caprino, do ovino, de porcos, né, de galinhas, enfim, há uma diversidade de ações que podem ser feitas utilizando aquele espaço que só é utilizado uma única vez por ano. Então, isso muito nos deixa satisfeitos e, consequentemente, a gente acredita que vai ser, agora já para o início do ano, essa transição e aí poderá dar um suporte maior a toda a nossa zona rural. E para encerrar aqui nossa fala, eu não poderia aqui deixar de comentar aqui que foi aí o grande caso aí desse final de semana aí, não é que já virou aí uma notícia nacional, na qual um senhor com quase 60 anos de idade, ele procura aí o atendimento no hospital no Valfredo Gugel, e aí ele vai e faz uma filmagem, né? Ele filma ele mesmo e faz um depoimento aí no qual ele diz que já procurou todas as pessoas no hospital e não foi atendido, e está aí sentindo os sintomas de um infarto, que ele já tinha tido há 2 anos atrás, e aí, infelizmente, quando ele chega em outro hospital, ele vem a falecer depois. Quando, no outro dia, na hora do enterro, uma das filhas dele pega o celular dele, vai procurar fotos dele para colocar, e aí descobre esse vídeo, gravado pelo próprio pai, agonizando, infartado. E aí ela colocou esse depoimento nas redes sociais, e isso tomou uma repercussão muito grande, porque a nossa imprensa noticiou isso e, consequentemente, a imprensa nacional como um todo. Culpados? Tem. Quem sou eu aqui para dizer quem é o culpado? O que me preocupa é saber quem é que não tem culpa, que é a população, principalmente a mais carente do estado do Rio Grande do Norte. É o primeiro caso? Não. E nem vai ser o último. Agora, me preocupou muito mais ainda essa nota aqui do Sindicato dos Médicos, que eu vou ler aqui para os senhores. Hoje, há poucos instantes, o Sindicato dos Médicos ele emitiu uma nota aqui sobre esse caso. E ele diz aí o seguinte: de acordo com a nota do SINMED, o Estado de Potiguar tem vivenciado uma degradação dos serviços públicos na área de saúde e afirmou que o drama da saúde pública estadual adquiriu contornos mais alarmantes esse último final de semana, com um vídeo publicado nas redes sociais por familiares de um paciente que procurou socorro no maior hospital do estado. E como a porta é referência para trauma, não conseguiu ser atendido. O documento é assinado pelo presidente do Sindimed, Dr. Geraldo Ferreira Filho, e pelo presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, Itamar Ribeiro de Oliveira. Segundo a entidade, o caso lançou luz sobre demandas reprimidas na área da saúde e sugere a ampliação da rede de atendimento com a abertura de leitos, serviços e hospitais suficientes para assistência à população, a realização de concursos e o abastecimento de insumos e equipamentos. Além disso, recomenda triagem adequada no atendimento e resolução das filas para consultas
exames e cirurgias. Quando ele fala aqui sobre a questão de triagem adequada, eu fico imaginando, como falou bem o vereador Ezequiel, a fala aqui do nosso doutor Arimatea. Quem é que pode fazer uma triagem médica? Num caso como esse, com todos os relatos, será que digamos, o técnico de enfermagem, o profissional, o técnico dele, o que seja, aquela pessoa que está ali só preenchendo papel, ela vai conseguir saber se essa pessoa realmente precisa de atendimento médico? Eu fico imaginando assim, naquele momento, vereador Ezequiel, que aquele senhor chega e aí ele diz, rapaz, eu estou infartando. Eu e a pessoa que o recebeu automaticamente vai imaginar assim, como é que esse cidadão está infartando e ele está andando? Será que ele tem, então, competência para fazer esse tipo de triagem? Como disse o nosso médico aqui, doutor Arimatea, só quem tem essa competência é o médico. Assim, filas de pacientes se acumulam na espera e cirurgias são canceladas pelos hospitais privados e filantrópicos, complementares por falta de pagamento. Os pacientes se acumulam nos corredores, superlotando os hospitais públicos. A partir daí, a engenharia dos gestores para frear a chegada de pacientes aos hospitais é uma forma rígida e engessada de referência e regulação que represa os pacientes em casa ou em unidades de saúde, sem equipe e sem resolutividade, o que resulta em prejuízos imensuráveis aos pacientes, por vezes a perda da própria vida, destaca a nota. O sindicato manifestou ainda solidariedade aos familiares da vítima, manifestando nossa solidariedade pública a toda a população do Estado e, particularmente, aos familiares e pacientes tão brutalmente atingidos pela desassistência na saúde pública que ora nos atinge. Então, eu acredito que essa nota de um sindicato médico, aliás de dois, ela não vem apenas para livrar ou isentar os médicos de nenhuma responsabilidade. Apenas eles estão falando aqui o momento pelo qual eles passam. E que resultou, de uma forma lamentável e trágica, na morte de um cidadão que procura atendimento médico e não é atendido. E aí ele vem a falecer, talvez pela demora, talvez se ele tivesse recebido os primeiros cuidados, os primeiros socorros, no momento em que ele foi, e no momento que ele chegou no hospital lá no Valfredo Gugel, talvez ele pudesse ter sobrevivido. Talvez sim, talvez não. Mas é esse tipo de atitude aqui que faz com que muitos venham a perecer nos hospitais do nosso estado. Pois não, vereador? Só para contribuir com a vossa fala, pelo menos tivesse feito a saturação, a verificação da pressão dele, que ia dar alterado, com certeza, né? Mas tudo bem. Eu, falando com o presidente hoje de manhã, seu gabinete, eu relatei do que aconteceu com minha mãe a semana passada. Ela sofreu uma queda, e com essa queda eu levei ela na porta da emergência do hospital. E quando eu cheguei lá, juntamente com o meu irmão, que mora em Mossoró, e o meu sobrinho, que mora em Parelhas, que entende um pouco da área da saúde, estava sentado, esperando o médico, que por sinal bastante humanizado, doutor Igo, cardiologista, e chegou uma determinada pessoa e disse, o senhor, por ser uma pessoa esclarecida, sabe que ela não é para estar aqui, é para estar lá no PA. Foi desse jeito. Eu de imediato respondi a ela. Eu disse, é o seguinte, eu sabe por que eu não levei para o PA? Porque primeiro o raio-x do município se encontra quebrado. Segundo, a porta da emergência do hospital aqui ela vai ser atendida. Ou lá ou aqui ela vai ser atendida. Para a Vossa Senhoria ter ciência, eu cheguei lá em torno de umas 2 e pouco, eu saí lá mais de 5h30. Foi feito 2 raio-x na minha mãe. 2 raio-x. Passou uma tomografia, foi feita. E hoje eu passei pelo neuro com ela. Você está entendendo? O grande problema
eu acho, como bem falou a Vossa Senhoria, nós estávamos falando ali nos bastidores, houve uma audiência pública aqui, a gente não era vereador. Casualmente eu vi a fala do doutor Arimatea, competente doutor Arimatea. Como bem falou aí o vereador Marcos Xavier, a única pessoa que tem competência de diagnosticar uma urgência ou uma emergência é um médico. É um médico. E a triagem, ela é feita já para auxiliar o médico, certo? É feita essa triagem para saber a saturação, a verificação de pressão arterial, se está alta, se está baixa, para poder ser encaminhada para um médico. E lá no Valfredo Gurgel não aconteceu isso, pelo que eu vi no vídeo do senhor que veio a falecer. Ele sabia dos sintomas que estava tendo, porque há um tempo atrás ele teve os mesmos sintomas. Apenas a sociedade quer uma resposta. Vai sobrar para alguém? Não sei. Mas a sociedade merece sim uma resposta, porque uma vida se foi por negligência. Obrigado, vereador. Nós aqui agradecemos suas palavras, vereador. E assim, eu assisti o RNTV do meio-dia. E aí passou a entrevista aqui com coordenadores, né, com a própria família, inclusive a própria filha dele, ela nega tudo que tem ali naquela nota ali da própria Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Está aí, para quem quiser ver, é só acessar aí o G1 Rio Grande do Norte, que está aí a entrevista dela, que foi ao ar aí ao meio-dia. E ela negou tudo que foi dito aí pela Secretaria de Estado. Eu não sei onde é que está a culpa, mas me preocupa essa nota dos médicos aqui, e principalmente nessa questão da triagem, em que as pessoas que são leigas estão sendo encaminhados para unidades básicas de saúde por causa de uma triagem extremamente rígida e sem conhecimento algum. E foi o caso que aconteceu desse homem. E aí a pergunta que fica: quantos? E aí, quantos vão falecer dessa forma? Quantos? Quantos? O que a gente não pode não se emocionar, o que a gente não tem como não ter empatia com um caso desse. Para concluir, vereador Marcos Xavier. Para concluir, porque da mesma forma que foi com ele, aconteceu um caso parecido com sua mãe. Sorte que nós estamos ainda em Coas Novas, sou uma pessoa conhecida, além de vereador é policial, né? É uma pessoa conhecida, conhece, porque tem um trabalho na saúde e tomou as devidas atitudes. E quantos não têm esse conhecimento e simplesmente são negligenciados? Porque a nota da Associação Médica do Rio Grande do Norte, ela é bem clara. E aí, que pelo menos esse desastre, essa tragédia, ela possa ser um divisor de águas e algo que possa ser feito, possa ser repensado e possa trazer para que melhore a saúde pública do nosso Estado. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos.